Tartarugas Café apresenta da série Lendas Inventadas, as lendas da cidade nunca vista. Extinction, o Aniquilador. Desde o início de sua existência, Coral é palco de combates renhidos entre os espíritos de luz e trevas. O motivo das duas espécies se degladiarem é a disputa pela consciência anímica da cidade. Quem vencer a tornará boa ou má. Era comum que os dois exércitos pelejassem de forma direta, onde havia morte e destruição para todos os lados do cosmo. Uma vez ou outra, tentavam sem sucesso interferir na história da cidade, ao que eram sempre impedidos por advertência do Tribunal da Santa Justiça. Cansado disso, e também da ingratidão do povo a quem zelava com toda a sua alma, o oráculo vigente lançou uma maldição. Em uma época não aguardada, um espírito maligno surgiria da escuridão para aniquilar os guerreiros de luz e trevas, levando consigo a cidade e seus habitantes. Temendo a maldição, os espíritos abandonaram suas litigâncias e iniciaram uma era de pesquisas, a fim de evitar a realização das palavras do oráculo. Com o passar dos anos, a única solução realista achada pelos guerreiros de luz foi a de não mais aceitar novos membros para defender o bem. Já as trevas foram bem mais longe. Os espíritos podiam continuar a possuir humanos, como sempre faziam. Contudo, como somente os espíritos de luz poderiam controlar os desejos torpes da carne, foi-lhes ordenado que, quando os espíritos possuíssem um corpo masculino, tirassem as vidas das mulheres após o coito. E quando possuíssem um corpo feminino, abortassem. Tamanha foi a eficácia do método que os espíritos das trevas continuaram a praticar maldades pelo mundo em posse de corpos humanos, até retornaram a atacar seus inimigos iluminados. Entretanto, nada pode dar freio às tramas do destino, senão a vontade daquele que o determinou. A busca por saciar os desejos da carne sempre levou o homem à ruína, embora isto já se tenha tornado um costume de sua natureza caída. Os espíritos das trevas, que tinham que lidar com prazeres totalmente novos e inesperados, e eram maus o suficiente para não cair em tentação, selaram para si um destino pior do que aquele reservado à raça pecaminosa. Enquanto mais um homem possuído violentava uma pobre e infeliz mulher, a alma vingadora do oráculo colérico retornou para fazer cumprir aquilo que já havia predito. Quando a carne imunda tirou a vida da mulher, a alma penada fez com que o embrião se desenvolvesse até dar origem a Extinction, o Aniquilador. Tendo operado um milagre, sussurrou no ouvido da criança a sua missão no mundo dos vivos e dos mortos. Sem sequer saber da existência extraordinária de seu Aniquilador, o povo da luz continuou a estudar e pesquisar, temendo a maldição que aparentemente foi aprovada pela curiosidade insaciável do destino. Extinction, no alto de seus 15 anos de vida, já havia perpetrado os mais hediondos crimes por toda a Coral. Foi após um assassinato que uma voz em sua cabeça o recordou de sua missão, e ele percebeu que sua grandiosa hora finalmente havia chegado. Sozinho, abriu um portal para o mundo das trevas, o invadindo e travando guerra contra os espíritos que lá estavam.
Todos os esforços do mal não adiantaram, e Extinctio, em apenas um ano, fez com que ele mesmo fosse o último espírito das trevas restante em todo o universo. Quando a soberba tomou-lhe o coração, anunciou com voz de trovão que não destruiria somente os humanos da cidade de Coral, mas todo o cosmo e o mundo espiritual. Declamou que criaria um novo mundo, onde não haveria vida ou morte, somente a loucura, o caos e a dor. Com isso, foi muito além do ordenado pelo destino. Ciente de tal impropério, o Tribunal da Santa Justiça, percebendo e abraçando uma oportunidade de preservar a vida incólume, julgou Extinctio como infrator do destino e o condenou à morte. Quando o aniquilador alcançou os céus de Coral, o tribunal enviou a poderosa Isabel, que com sua luz indelével travou uma peleja contra Extinctio e o derrotou, pondo fim ao destino cruel que aguardava a sua espécie. Depois disso, nunca mais se ouviu falar entre os espíritos sobre grandes guerras, pois os espíritos das trevas não mais existiam. Frustrado, o oráculo vingativo aceitou tornar-se a nova face do mal no mundo. Criou uma era onde não havia mais espíritos possuindo corpos, mas vidas orgânicas e entidades malévolas que almejavam a dor e a morte de Coral, como o vampiro da Assembleia e a entidade das águas pétreas. Ademais, usaria estes novos experimentos até que o homem lograsse força suficiente para destruir a si mesmo.